Pode começar? Pode começar. A segunda apresentação que eu faço, optamos em escolher o paper do Spluma, um paper de gerenciamento de metadados. E para esse segunda apresentação, a ideia era fazer um caso de uso, né, aplicando código-fonte que era disponível e ver que resultados ele agregava, né, que resultados ele conseguia trazer para uma base de dados sobre o mesmo assunto, só que diversas fontes, né? No paper ele propunha fazer uma análise textual, análise de imagem, enfim, diversos tipos de fontes de dados, e a ideia foi testar tudo isso. Eu optei em utilizar uma base de dados de veículos, então meio que tive um trabalho de montar essa base de dados. Eu vou explicar um pouquinho. Então, na verdade, então a gente foram utilizados 3 bases de dados. A primeira foi uma open source, chamada Base 2 Dados. É um site que tem diversas fontes de informação. Ele é um agregador de fonte de informação, open source. E lá ele tinha uma tabela na verdade, da contagem de veículos por estado e por município. Então, vou dar uma explicada um pouco melhor em cada uma das fontes de informação. Segunda foi uma que eu peguei do meu trabalho, da OLX. Então, existe uma tabela no Data Lake que consolida todos os anúncios referentes a veículos. Então, eu fui direto nela e peguei só 5 dias de anúncios para outubro. Isso daí ficou na casa de 162 mil anúncios de veículos. E por último, eu coletei até poucas fotos. A ideia era fazer um crawlerzinho para pegar mais fotos de veículos da internet. Acabei pegando manualmente poucas fotos de veículos para ver o que a ferramenta conseguia fazer. Eu lembro que no paper ele pedia para os nomes das tabelas, das colunas e etc. Fazerem sentido, né? Então eu tentei, inclusive nas fotos dos veículos, botar o modelo e botar na verdade, a fabricante e o modelo certinho, para auxiliar. Aí um problema que eu acabei me deparando, que foi o código deprecado, né? Na verdade, o código abandonado. Então, o último commit foi em 2019. Assim, em teoria, tudo bem, o código poderia estar funcionando, mas não, infelizmente, não foi muito o caso. Vou mostrar. Então, esse é o repositório oficial do projeto. E das diversas features que eles elencaram no paper, só 5 estavam disponíveis para esse teste local, né, nesse repositório aberto, e todas em relação a texto, né, extração de feature em texto. Não tinha foto, não tinha mapa, que nem eles mencionavam, né? Então, eles disponibilizaram um local crawler. Então, na verdade, você passa para ele um path da onde vão estar os seus dados, e aí ele automaticamente faz um crawler em todo o sistema de arquivos a partir daquele nó raiz. Ele também libera a amostragem de arquivo e a extração de dados tabulares, não estruturados e estruturados. Bom, só para exemplificar, né, ficar um pouco mais claro, na verdade, o dataset do base de dados, ele dispunha 2 tabelas. Uma, o ftipo.csv, e aí basicamente tem a sigla aqui do estado, o ano que foi apurado, né, o mês, e aí a quantidade de automóveis, e depois ele vai especificando por categoria. Na verdade, automóvel, bonde, caminhão, caminhão-trator, caminhonete, e aqui na última coluna, o total. Então, ele dá essa informação por oeste e depois ele dá por município. Eu tive até que mudar aqui a renderização porque o Excel estava sofrendo para abrir. É um pouco maior, né? Então, mas assim,
as colunas idênticas, né? Então, a única diferença aqui é tem o ID do município, né? Antes, na outra não tinha. Ano, mês, automóvel, bonde, caminhão, e aí os chips vão até o total na última coluna. Então, duas tabelas CSV. E aí, a outra fonte foi a que eu falei, que foi a da OLX. E aí eu peguei uma das tabelas referentes aos anúncios de veículo, que tem os anúncios consolidados, então ele tem diversas colunas aqui específicas do anúncio. E aí as mais interessantes talvez sejam a marca, o modelo, a versão, e aí depois ele entra em inúmeras flags, assim, na verdade, identificação, né, do veículo. Então, se é gasolina, gás, é álcool, se a marcha é automática, se tem marcha, qual tipo de quantas portas, a cor do carro, se o carro foi financiado, se aceita a troca, qual a quilometragem do carro, se tem multa, se o carro é de origem de leilão, se tem ar-condicionado, se não tem, trava elétrica. Então, é bem detalhado assim, essa tabela traz todas as... Opa, acabei scrollando aqui. Acaba trazendo todas as informações do anúncio do tipo veículo, né? Essa daqui, consolidando, foram 5 dias, aí dava na casa de 162 mil linhas. Né? Olhando agora, focando no código do Scumba, que está lá no GitHub. Como é que eles fizeram a implementação? Cada extrator, na verdade, é um container Docker separado. Acho que eles fizeram isso exatamente para isolar bem as dependências. A ideia até é interessante e paralelizar, né? Facilitar a paralelização. Então, no caso do repositório de exemplo, 3 Dockers containers, né? 3 containers Dockers rodam em paralelo. Eu acho que é o extrator geral, tem o de texto e mais um. Depois eu vou no código vou mostrar melhor. Aí, como eu disse, o código está abandonado desde 2019. E que problemas ocorreram, né, quando eu fui tentar rodar? Diversas dependências estavam quebradas. Foi um momento de migração de Python 2 para Python 3. Então, na verdade, a linguagem Python resolveu parar de dar suporte ao Python 2. Então, diversos projetos que eram Python 2 estavam migrando para Python 3. E esse foi o caso. Diversos commits estavam mostrando que eles estavam fazendo alterações para funcionar no Python 3. Eita, de novo. E diversos to-dos assim, marcados no código para a equipe no futuro ir lá e resolver o problema. Então, de fato, estava com alguns problemas o código, não estava um código limpo. Estava assim, o código funcionava, partes do código funcionavam, mas da maneira que estava descrita no repositório não funcionou muito bem. Vamos dar uma olhada, então, no código rapidamente, em alguns resultados que eu consegui. O que deu para entender aqui no código, aqui é a raiz do projeto. Não sei se está muito pequeno, posso tentar dar um zoom aqui. Eu não sei como vou fazer isso. Bom, aqui está a raiz do projeto. Ele já tem uma pasta de extratores, como eu falei, e tem alguns extratores que ele utiliza. O primeiro é o crawler, que de fato pega a raiz que você passa para ele como parâmetro e ele mergulha no sistema de arquivos. Tem o sampler de arquivo, né? Se o arquivo acho que for muito grande, ele consegue amostrar esse arquivo. E tem o extrator principal, que, como falei, só tem features de texto funcionando. Né? Ele até tem, acho que, alguns pedaços que ele tenta fazer imagens, só que não. E aí todos você pode ver, dentro de cada extrator ele tem um Dockerfile. Então, são containers separados. A proposta deles era essa. Se rodar cada extrator, você levanta um container em separado e eles vão trabalhando em paralelo. Então, conforme o que funcionou assim,
deu para perceber que funcionou foi a questão do crawler. Eu passo a raiz dos datasets, né? E ele consegue mergulhar e armazenar isso num banco relacional, né? Ele usa o SQLite e aí ele consegue guardar algumas informações sobre o arquivo. E a ideia, pelo que eu entendi, ele meio que ele crawleia todas as fontes de informação, conforme ele vai passando nos extratores, ele vai revisitando direto no banco, ao invés de toda hora ter que fazer o crawler do sistema de arquivos, né? Então ele bate direto no banco e já vai atualizando os parâmetros que ele deixa lá, que ele popula, né? Cadê deixa eu dar uma olhada no... Aqui estão... Eu rodei algumas vezes, então tem 58 registros, mas eu acho que o mais interessante é dar só para ver do que ele está armazenando. Bom, então ele de fato pega o sistema de arquivos aqui da minha máquina, pega o caminho completo, ele bota até o user ID, deve ser enfim, o meu usuário. Metadata, tá vendo? Ele acabou que ele não rodou nenhum metadata em cima. Eu acho que esse daqui foi o resultado só do crawler mesmo. E na hora de passar para os extratores, ele não está funcionando. Então, acho que a ideia aqui seria, conforme forem passando pelos extratores, o campo de metadata, que é um JSON, vai aumentando. Ele até diz aqui, né, último extrator, até diz que passou em alguns, né? Free Text One, aqui passou por um de XML, aqui não passou por nenhum, passou por de CSV. Tem até alguns dizendo que passaram, tem até esse flag de done, não sei muito bem o que é, mas imagino que seja alguém visitou esse nó, né, e tentou extrair algum metadado. Ele guarda o tamanho do arquivo, né? Os arquivos mais pesados são os CSVs aqui no final, são os da OLX, são esses últimos. E ele tenta fazer um identificador único aqui no final, concatenando só o nome acho que do usuário do Docker, né, que acabou ficando o usuário do responsável pelo projeto, concatenado com o meu link, só que sem, na verdade, o meu caminho de arquivo, né, a minha árvore até chegar ao arquivo, só que sem as barras, né. Ele botou um concatenadão aqui para fazer um identificador único. Então, basicamente é isso. Aí tem 58 linhas. Rodar, né, depois de várias correções que eu tive que fazer, a proposta de rodar era até simples. Né? Você invoca o Python na versão correta, passa esse arquivo, schema.py, que é esse principal aqui, que ele chama o initialize. Ele exige que você tenha preenchido esse arquivo schema.config. Não sei porque ele pede um username, que ele pede para botar um e-mail. Aqui está como none mesmo, acho que futuramente isso daqui seria utilizado. Não tá, não, essas três chaves do dicionário não estão sendo utilizadas. E assim, para ele funcionar. O número de cores acho que está sendo utilizado, sim. Essas três são utilizadas: username, extraction path e any cores. O extraction path é de fato o mais importante, que é onde você diz qual diretório estão os seus arquivos. Então ele parte desse diretório e vai mergulhando. Deixa eu ver se eu consigo... aqui. É esse diretório aqui de veículos. E aí inclusive eu deixei a apresentação aqui, não deveria estar, mas tem o da base de dados, os dois arquivos CSVs, o de fotos, que eu botei poucos arquivos aqui, e tem os da OLX, eu botei que foi o ano atual, dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5 de outubro. Então tem os arquivos CSVs, e isso ele conseguiu para olhar certinho. Ele inicializa, de fato, a primeira coisa que ele faz é criar o SQLite, que ele cria aqui, nesse arquivo temp, nessa pasta temp. Ele cria só a tabela de files, que ele chama, com esses campos que eu já mostrei.
E aí depois ele vai fazendo chamadas ao sistema operacional, só que invocando os Docker containers que ele que ele criou, né? São esses três aqui, do crawler, do file sampler e do extrator principal. E aí ele chama os três meio que direto, né? Como é chamada ao sistema, ele vai empilhando essas chamadas e os três rodam em paralelo. Então roda o crawler do POSIX, que eu acho que é o que está funcionando melhor, roda o de amostragem e roda o extrator principal. Aí você vê, de fato, tem vários to-dos aqui no meio do arquivo. Assim, de fato, parece um pouco que está meio não terminado. E aqui ele continua fazendo outras chamadas. Depois que o container subiu, ele continua fazendo algumas chamadas aos containers para ir rodando e populando sempre o arquivo de banco de dados. Então, eu vou rodar só para ver que, de fato, ele printa na tela algumas coisas. Então, estou rodando Python, schema.py, e eu passo o arquivo de configuração. Lembrando que o arquivo de configuração tem o principal é a raiz de origem do seu dataset, né? Dos diversos datasets. Então, está rodando. Ele pede a senha. Precisa alguma autorização para levantar o Docker. Aí ele começa a compilar os três Dockers. Compilou já o primeiro, o segundo e o terceiro. Bom, foi rápido porque já estava pré-compilado, né? E aí ele começa a dar uns logs aqui, como se de fato ele estivesse fazendo algo, só que acaba muito rápido, né? Pelo tamanho de arquivos que eu tenho, eu achei um pouco receoso, assim, enfim. E depois, de fato, nos arquivos de banco não tem muita coisa. Mas, basicamente, olhando aqui o log, ele pega os metadados dos arquivos, isso ele faz. Aqui, né? Primeiro ele inicializa o crawler e pega os metadados de arquivos, isso a gente viu que de fato ele faz. Depois ele diz que dispara em background a questão do sampler, né? Para fazer amostras dos arquivos. Só que isso não ficou muito claro se de fato ele faz. Ele diz que tem um tempo, ele diz que inclusive treinou o classificador, não entendi muito bem essa parte, e diz que foi com um tempo bem rápido, assim, né? Não, isso aqui foi... isso, tempo de amostragem dos arquivos. Depois ele move para a fase de extração, e aí começa, aqui ele dá alguns warnings aqui, eu vi que não tinha muito problema. É só de fato a versão do NumPy que está sendo utilizada. Depois ele até usa a biblioteca de linguagem natural NLTK. Ele até carrega uns tokens previamente computados no projeto. Diz que está up to date e o processo acaba. E meio que fiquei sem saber o que foi feito. E aí eu fiquei navegando assim bastante pelo código e de fato está um pouco nebuloso. Assim. Na verdade, está mal explicado. Né? Basicamente, o arquivo principal é esse. Ele chama esse arquivo principal. Ele, de fato, passa por esses prints aqui aparecem. Só que o processo acaba e eu meio que não tenho o resultado, né, do metadado. Eu imagino que deveria estar no arquivo SQL. Só que, como vocês viram, não tem muita informação. Né? O campo, acho que seria o principal, que seria essa coluna de metadata está vazia. Para mostrar isso. Assim, eu fiquei, na verdade, eu até estava pensando, Casa, não sei o que você acha. Agora que eu já tenho um dataset, eu pensei, sei lá, voltar a apresentar daqui a umas 2 aulas tentando implementar as ideias. Né? Já que o projeto não tá rodável, né? Não está executável, de repente fazer e implementar baseado no que a gente leu no paper, que parece de fato ser bem interessante. Acho que você está mutado, cara. Eu estava catando aqui o paper. Deixa eu ver. Você tem ele à mão? Posso ver aqui, peraí. É.
Acho que eu estou no computador do trabalho. Porque, sem saber o que ele fez com